Olá, turma. Vamos então agora trabalhar com parte de formatação de células, ok? Como visto nas aulas anteriores que nós tivemos, mexemos na planilha 1 do Excel, trabalhando com soma, subtração, multiplicação e divisão. Na plan 2, nós trabalhamos com verdadeiros e falsos, não é isso? Menor, maior, igual, diferente, maior, igual, menor, igual. Agora na plan 3, vamos aprender a formatar as células. Por exemplo, esse valor 5. A palavra formatar é modificar. Eu quero formatar essa célula, onde esse valor aqui, esse valor 5, receba casas decimais. A utilização das casas decimais é importante quando eu trabalho com valores quebrados, ok? Uma nota de escola possui valores quebrados, 5,8, 5,9. O que são as casas decimais? É esses valores após a vírgula. Então, por exemplo, 5,9. 5,9 temos uma casa decimal. Se eu colocar 5,95, eu tenho duas casas decimais. Então, como que eu faço? Vou clicar no menu Formatar, Células. Observe que eu deixei selecionada aqui a célula que eu quero fazer essa formatação. Eu tenho a guia número, a guia alinhamento, a guia fonte, a guia bordas, a guia padrões e a guia proteção. Eu deixo selecionada a guia número e eu vou aqui em categoria. Em categoria geral, né, é o valor mesmo desse número. Aqui, valor e 5. Mas eu vou clicar aqui, ó, na categoria número, né? De novo aqui. E observe que eu já coloquei aqui duas casas decimais. Eu posso aqui, ó, colocar quantas casas decimais eu quiser, ó. Se eu deixar o 0, então esse número ele é inteiro. Se eu deixar 1, ele tem uma casa decimal após a vírgula. O 2, duas casas decimais após a vírgula. E aperta OK. Pronto. Aqui está. Às vezes o aluno me pergunta: professor, eu posso aplicar a formatação na célula antes mesmo de eu digitar o número ou fazer qualquer fórmula? Pode. Olha aqui, ó. Está vazio essa célula. Vou lá no menu Formatar, Células, Guia Número. Vou definir duas casas decimais para ela aqui, ó, e apertar OK. Qualquer valor que eu venha digitar aqui, vai sair com duas casas decimais. Então, vou fazer assim, ó, 4, lembrando que para fazer isso é com vírgula e não com ponto, tá? 4,5. Se for duas casas decimais, como nós colocamos ali, vai ficar 4,50. Ok? Outro fato interessante também de trabalhar assim, com a formatação de células, é quando eu quero gerar aqui um resultado nessa célula. Só que eu quero gerar esse resultado, como eu estou vendo que tem duas casas decimais aqui, vou fazer aqui, ó. Eu também quero com casas decimais. Então, eu posso fazer isso até antes de eu fazer a fórmula, né? Formatar células, número, duas casas decimais, aperto OK. E eu gero a fórmula aqui, como nós aprendemos na aula passada, ó. Igual 12, né? Multiplicado, não, vamos fazer soma aqui. Somado com F12. Eu acredito que o resultado agora saia com casas decimais. Pronto. Então, essa formatação de células, tanto é para valores que nós colocamos, ou para fórmulas. Vai sair a formatação da célula de acordo com nós pedimos, não é isso? Vou deixar aqui para você observar que, mesmo com a fórmula, dá para a gente trabalhar com formatação de célula dentro dessa célula. Eu tenho esses dois botões, ó. Esse botão aqui, ele é de aumentar casas decimais. E esse é de diminuir casas decimais. Então, eu posso vir aqui, ó, e diminuir uma casa decimal, ó. Diminuiu, ficou 9,5. Ou eu posso vir aqui, aumentar casas decimais, ó. Então, eu tenho esses dois botões para auxiliar, né, a trabalhar com casas decimais. Por exemplo, quando eu tenho um valor numérico em que represento milhares, ou 1000, 4.000 aqui. Quando a gente trabalha com valores numéricos, 4.000, o aluno pergunta: professor, teria que ter 4.000,00. Como que eu poderia fazer isso? Você pode formatar essa célula, né? Vamos lá no menu Formatar, vamos ver, Células, Guia
número, categoria aqui, número, duas casas decimais. Olha o exemplo aqui, aperta OK. Só que tem uma coisa que eu acho assim interessante que o aluno vai observar isso agora. Não existe um separador, né? Na verdade, eu teria que colocar assim 4.000,00, que é um separador de milhares. Você pode fazer isso, se você quiser, claro, clicando aqui nesse botão, que é o chamado separador de milhares. Clica, pronto. Agora ele vai colocar o valor aqui, né? Vamos dar um exemplo? Se eu chegar aqui, ó, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seria 5 milhões, né? Vou apertar o Enter e ele vai separar os milhares, tá vendo? Se eu colocar 5 bilhões, seria 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou apertar, pronto. E observe agora que ele separou os milhares através dos pontos. Mas aonde foi feito isso? Foi feito nesse botão aqui, ó, separador de milhares, tá vendo? Então tem que sempre o aluno tomar cuidado, né, quando for trabalhar com separador de milhares, né, para não confundir isso com a vírgula, ok? Caso o aluno queira colocar, por exemplo, um valor aqui e que ele seja representado por valor moeda, né? Você pode vir aqui no menu formatar, células novamente, e nós temos essa parte aqui de moeda, ó. Eu posso já acrescentar as casas decimais e colocar o símbolo, né? Aqui, ó, temos símbolos aqui de vários países, né? Que representa moeda de vários países. Coloco o valor e aperto OK. Já sai no valor padrão moeda. Vou digitar o 4 aqui em cima e vamos observar que eu posso fazer isso também. Vou clicar aqui, ó, nesse botão aqui, ó, estilo moeda. Se eu clicar, ah lá, ele já sai no estilo moeda. Mas tem uma diferença. Observe aqui que esse estilo moeda, ele foi como? Ele foi produzido, certo? Em que colocou do lado esquerdo o valor da moeda e do lado direito o valor numérico. Aqui não. Aqui já colocou do lado bem esquerdo, mas vamos dizer assim, perto do valor numérico, o valor moeda, né? Aí o aluno tenta mexer aqui nos alinhamentos como eu fiz, ó, não gera nada. Aqui, ó, ele vai gerar, né? Alinhamento para a esquerda, alinhamento centralizado, alinhamento direito. É uma preferência do aluno ele escolher a melhor forma de fazer ou trabalhar com isso. Vamos dar um exemplo? Se eu mudar um número aqui para 9, olha lá, não interfere em nada. Se eu mudar aqui para 9, não interfere em nada. Vamos novamente no menu formatar células. No menu formatar células, vocês vão observar que temos aqui várias opções de categoria. A moeda que nós vimos agora, né? Contábil, data, hora, porcentagem, fração, científico, texto, especial e personalizado, ok? Então nós temos diversos tipos de categoria. Eu acredito que as categorias que mais você irá utilizar é número, quando, por exemplo, eu quero fazer notas relacionadas à escola, onde não seja valor moeda, e sim valor de casas decimais, né? Ou, por exemplo, onde tem que ter quebrados. E moeda, né? No qual, quando você vai representar um valor numérico aí, que representa a moeda, né? Então, eu acho que esses dois seriam os mais utilizados. Data e hora é quando, por exemplo, você quer fazer alguma tabela em que envolve datas, né? Por exemplo, eu venho aqui, ó, vou colocar aqui um valor aqui hoje, né? Então, seria, vamos dar aqui um exemplo, 3, uma barra separadora do 11, uma barra separadora 2011. Vou colocar aqui, está feita aqui uma data, não é isso? Venho aqui no menu formatar, células, data, e eu vou escolher um outro formato, esse formato aqui, ó. Observe que ele vai mostrar o exemplo, ó, 3 de novembro de 11. Eu posso colocar esse formato, ó, quinta-feira, 3 de novembro de 2011, ok? Posso mudar o formato também para outras, aqui, ó, usando a barra de rolagem, ó. Posso colocar até com horas, né? E olha lá, ó, tá vendo? O formato é mudado.
Vou novamente, ó, no menu formatar células, em data, vou trocar aqui para que você veja, ó, março, olha lá, ó, tá vendo? Então ele cai aqui o mês e o ano. Então a formatação, vou colocar agora a formatação dessa forma aqui, pronto, olha lá. A formatação da célula permite eu melhorar a aparência e também permite com que eu identifique, né, essa célula e trabalhe com ela também melhor quando for mexer com fórmulas em que tem que ter valores decimais envolvidos, né? Então essa é a parte de formatação de células que nós aprendemos e que vai ser útil para as nossas próximas fórmulas que vamos estar trabalhando aí. Até mais.